Sou Brígida Carvalho, 38 anos, e passei semanas planejando aquela noite em um restaurante chique de São Paulo, na esperança de finalmente conquistar um pouco de respeito. Eu tinha feito sucesso na tecnologia, criado um aplicativo que vendi por milhões, mas minha família nunca me via como suficiente. Naquela noite, eu o surpreendi com passagens de primeira classe para Fernando de Noronha, achando que isso poderia aproximar a gente. Minha irmã sorriu com desdém, jogando a passagem na mesa. Você ainda está tentando comprar nosso amor, né? Disse ela com a voz pingando escárnio. Meu pai recostou-se, rindo. Ninguém aqui gosta de você de verdade. Acrescentou alto o suficiente para as mesas vizinhas virarem. Minha mãe só ficou olhando para o prato, calada como sempre. As palavras cortaram fundo, mas eu não vacilei. Sorri, acenei e disse: Entendi. Depois saí com as risadas ecoando atrás de mim. No estacionamento, meu celular vibrou com uma mensagem da minha irmã. Boa sorte comprando respeito. Foi nesse momento que decidi que eles se arrependeriam daquelas palavras. Algumas semanas depois, meu telefone lotou de ligações deles implorando para eu parar, mas já era tarde demais. E você? Se estivesse no meu lugar, perdoaria ou deixaria eles enfrentarem as consequências? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Adoraria saber. Crescendo na nossa casa em Ubatuba, eu sempre fui a sombra. Minha irmã, Viviane, 3 anos mais velha, era a estrela, vibrante, confiante, a filha que meus pais adoravam. Eu era Brígida, a quieta, sumindo nos cantos. Meu pai se iluminava com as notas dela, os troféus de futebol, a risada ousada. Essa é minha menina, dizia ele, com a voz quente. Para mim, ele suspirava. Você é tímida demais, Brígida. Como se o silêncio fosse um defeito. Minha mãe ficava quieta, os olhos no livro, deixando as palavras dele pairarem sobre mim. Aprendi cedo a manter minhas esperanças pequenas, a esconder meu brilho para que não o apagassem. Quando eu tinha 10 anos, construí um foguete modelo para uma feira de ciências, passando noites aperfeiçoando cada detalhe. Ele voou mais alto que os outros, ganhando o primeiro lugar. Corri para casa apertando a fita, esperando um sorriso. No jantar, meu pai nem olhou. O discurso da Viviane ganhou uma bolsa, disse, passando o pão. Viviane sorriu. Algumas pessoas simplesmente não nasceram para chamar atenção, provocou. Minha garganta apertou, mas eu acenei, engolindo o orgulho. Naquela noite, prometi a mim mesma que um dia eu mostraria a eles, não com palavras, mas com algo inegável. O ensino médio foi a mesma história. Viviane liderava o time de debates, seu carisma enchendo a casa. Eu encontrava refúgio no laboratório de informática, aprendendo sozinha a programar em máquinas antigas. Meu pai chamava de brincadeira. Dizia que não levaria a lugar nenhum. Minha mãe perguntava se eu estava mantendo as notas. Eu programava mesmo assim, até altas horas, criando aplicativos, calendários, listas de tarefas que pareciam meu próprio mundo. Na faculdade, eu já vendia apps pequenos, ganhando o suficiente para pagar as mensalidades. Viviane estudava marketing, um caminho de verdade, dizia meu pai, batendo nas costas dela. Eu ganhava um aceno e um não se sobrecarregue. Aos 23 anos, lancei meu primeiro grande app, um gerenciador de tarefas que explodiu online. Uma gigante da tecnologia comprou por 40 milhões de reais. Liguei para casa, a voz tremendo de empolgação, esperando que finalmente me vissem. Que legal, disse meu pai, e mudou para o novo cargo da Viviane, em uma agência de publicidade top. Minha mãe mandou um cartão, sem assinatura. Viviane nem respondeu. Achei que o dinheiro mudaria a visão deles, faria eles notarem a mulher que eu tinha me tornado. Não mudou. Eles ainda viam a menina tímida, não a que construiu um império do nada. Mudei para São Paulo, fundei uma startup de tecnologia e lancei outro app, uma ferramenta de produtividade baixada por milhões. Meu nome aparecia em artigos da indústria, e eu falava em cúpulas de tech. Estranhos admiravam meu trabalho, mas minha família nunca perguntava sobre isso. Nos jantares de Natal em Ubatuba, meu pai interrogava Viviane sobre suas campanhas publicitárias, o escritório de canto. Minha mãe acenava, enchendo os copos.
Eu ficava lá, minhas conquistas enterradas no papo deles. Uma vez mencionei um prêmio nacional de tecnologia, Viviane riu. Pelo quê? Coisas de nerd? Meu pai deu uma risadinha e minha mãe olhou para o lado. Parei de tentar compartilhar. Os anos se acumularam e os desdéns também. Cada visita em casa era um lembrete. A vida da Viviane era o holofote, a minha, um pós-pensamento. Cada marco, um novo app, 1 milhão de usuários. Era uma rebeldia quieta contra as dúvidas deles. Mas no fundo eu ainda ansiava pela aprovação, um sinal de que me viam. Por isso planejei aquele gesto grandioso, as passagens de primeira classe para Fernando de Noronha. Achei que algo grande finalmente faria eles me olharem diferente. Aquela noite no restaurante de São Paulo mudou tudo. Eu tinha reservado uma mesa de canto em um steakhouse à beira do rio, com cortinas de veludo e lustres reluzentes criando um palco que eu achava que mudaria tudo. Por semanas derramei meu coração planejando o jantar, acreditando que um gesto grandioso poderia conquistar o respeito deles. Gastei R$ 500 mil em passagens de primeira classe, uma para cada um, em envelopes gravados. Imaginei meu pai dando um raro aceno de aprovação. Talvez "Você chegou lá, Brígida." Imaginei o sorriso sarcástico da Viviane amolecendo. Minha mãe finalmente falando com orgulho. Minha esperança era um fio frágil, mas eu me agarrei a ele. Enquanto o garçom servia os pratos de filé grelhado, empurrei os envelopes pela mesa. "Uma surpresa para vocês", disse, a voz firme apesar do frio na barriga. Viviane, sempre rápida, rasgou o dela, os olhos correndo pelo bilhete. Seus lábios se curvaram em um esgar. "Você ainda está tentando comprar nosso amor, né?", disse, a voz afiada o suficiente para cortar o jazz suave do salão. Jogou a passagem no prato de pão intocado, o papel amassando alto. Meu pai recostou-se, a risada áspera e intencional. "Ninguém aqui gosta de você de verdade", disse, as palavras ecoando, atraindo olhares de um casal na mesa ao lado. Uma garçonete parou no meio do passo, a bandeja balançando. Minha mãe torcia o guardanapo em um nó, os olhos fixos nele sem uma palavra em minha defesa. Seu silêncio doía mais que o deboche deles, uma faca girando no meu estômago. Sentei lá, as mãos tremendo debaixo da mesa, o rosto queimando. As palavras não eram novas, mas naquele momento pareciam mais pesadas, mais afiadas, como se todos os desdéns da infância tivessem se chocado naquela noite. Eu tinha passado anos construindo um império tech, esperando que me vissem. Derramei meu coração no jantar, nas passagens, achando que poderia unir a gente. O esgar da Viviane se alargou, a garfo batendo na mesa enquanto esperava minha reação. Meu pai bebia o vinho, os olhos brilhando de diversão, como se minha dor fosse um jogo. O silêncio da minha mãe gritava mais alto que as palavras deles. Sua recusa em me olhar era uma traição que eu não conseguia ignorar. O salão parecia sufocante, o tilintar de copos e o murmúrio dos outros clientes virando um ronco surdo. Forcei um sorriso, os lábios apertados. "Entendi", disse, a voz calma, mas fria como gelo. Levantei-me, a cadeira raspando no piso polido, o som cortando as risadas. Todos os olhos no salão pareciam me seguir enquanto eu saía, os saltos batendo na madeira, a brisa salgada do rio batendo no rosto lá fora. Não olhei para trás. Eu tinha passado a vida buscando a aprovação deles, me dobrando para provar que era suficiente. Naquela noite, algo se quebrou. Eu não era mais a menina quieta que podiam ignorar. Eu tinha terminado. Na manhã seguinte, sentei no meu apartamento em São Paulo, a skyline brilhando pela janela, e fiz a ligação que planejava desde que saí do restaurante. Meu advogado atendeu no primeiro toque. "Venda a casa de Ubatuba", disse a ele, a voz firme. "Comece hoje à noite." Era minha herança do meu avô, a única coisa que eu controlava totalmente. De manhã, um incorporador ofereceu R$ 10 milhões à vista. Sem perguntas, o negócio foi fechado, as fechaduras trocadas, e eu senti um peso se erguendo pela primeira vez em anos. 3 dias depois, meu pai ligou, a voz tremendo de raiva. "O que diabos você fez, Brígida?", gritou.
Aquela casa era o legado da família e você vendeu como uma pirralha egoísta. Afastei o telefone, as palavras ecoando o mesmo desdém que ouvi a vida toda. Não respondi, só desliguei. A mensagem da Viviane veio em seguida, as palavras pingando veneno. Você traiu a família vendendo a casa do vovô assim. Apaguei sem responder. Eles achavam que podiam me culpar para eu recuar, mas eu tinha terminado de ser o saco de pancadas deles. Na manhã seguinte, minha mãe apareceu na minha porta, o casaco abotoado contra o frio do outono. Sentou no sofá, apertando a bolsa, os olhos evitando os meus. Estamos magoados, Brígida, disse baixinho. Por que não conversou com a gente antes? A voz era gentil, mas sem pedido de desculpas, sem reconhecer os anos em que me deixou afogar no descaso deles. Esperei algo mais, um sinal de arrependimento, mas ela só suspirou e foi embora. A visita doeu, não porque veio, mas porque ainda não se posicionava por mim. Precisava de alguém que me visse. Então me voltei para meu namorado, Eduardo, um colega de tech que sempre entendia minha determinação. Nos encontramos em um café quieto perto do meu escritório, o zumbido das máquinas de expresso preenchendo o silêncio. Contei tudo, o jantar, as passagens, como minha família me destruiu. Eduardo ouviu, os olhos firmes, sem interromper. Quando terminei, ele se inclinou. Você tem carregado eles financeiramente por anos, né? Disse. Acenei, pensando no fundo familiar que eu financiava para emergências, faculdade para os filhos da Viviane, contas médicas para os meus pais. É hora de cortar eles, disse firme. Eles não te merecem. As palavras do Eduardo bateram forte, mas faziam sentido. Depois, ele se aproximou mais, a voz baixa. Você checou o fundo ultimamente? Perguntou. A Viviane tem gastado muito. Carro novo, férias, vale investigar. Congelei, a mente correndo. Eu tinha criado o fundo anos atrás, injetando milhões das vendas dos apps, confiando na Viviane para gerir com justiça. A ideia de que ela poderia estar usando mal era outra traição, mas não surpreendia. Eduardo ofereceu puxar os registros financeiros, suas habilidades tech perfeitas para cavar detalhes. Vamos descobrir o que está rolando de verdade, disse, apertando minha mão. Saí do café com uma clareza nova. Vender a casa era só o começo. Minha família achava que podia me manter na sombra, mas eu estava pronta para entrar na minha própria luz. O apoio do Eduardo me deu força para enfrentar o que viria, o que quer que o fundo revelasse. 2 semanas depois, Eduardo encontrou algo que eu não acreditava. Sentamos no apartamento dele em Pinheiros, o zumbido do laptop preenchendo o silêncio enquanto ele abria os registros do fundo familiar. Eu tinha injetado milhões nele ao longo dos anos, achando que garantiria a aposentadoria dos meus pais e o futuro dos filhos da Viviane. As habilidades tech do Eduardo revelaram uma trilha de transações que reviraram meu estômago. Viviane tinha desviado 2,5 milhões de reais, canalizando para uma startup que faliu em meses. O projeto, um app chamativo prometendo fama instantânea, era a ideia dela, rejeitada pelos investidores da agência. Mas ela usou meu dinheiro para apostar, deixando o fundo quase vazio. Olhei para a tela, as mãos cerradas. Ela nem pediu, sussurrei. Eduardo acenou, o maxilar tenso. Ela achou que você nunca notaria, disse. A traição doía, mas não surpreendia. Viviane sempre agia como se tivesse direito, como se meu sucesso fosse dela para reivindicar. Eu confiava nela para gerir o fundo, acreditando que o background em marketing significava que sabia melhor. Agora via ela pelo que era, uma oportunista que explorou minha generosidade. Decidi na hora. Acabou, disse ao Eduardo. Ele apertou meu ombro. Vamos oficializar. Liguei para minha advogada no dia seguinte, instruindo a transferir o saldo restante, mal 5 milhões de reais, para uma caridade em São Paulo para crianças em acolhimento. Parecia certo redirecionar meu dinheiro para quem precisava, não para uma irmã que desperdiçou. A papelada foi finalizada em 1 semana. Cada centavo movido legalmente. Não contei para a família. Eles descobririam logo. A notícia dos tropeços financeiros da Viviane se espalhou rápido.
Um jornal de negócios de São Paulo publicou uma matéria insinuando uma investigação nos negócios da agência dela. O fracasso da startup era público agora, o nome dela ligado a investimentos imprudentes. Colegas cochichavam sobre ela nos almoços, a reputação no mundo da publicidade ruindo. Eu não iniciei a investigação, mas não parei. Ela construiu o castelo no meu dinheiro, e agora desmoronava. Não sentia culpa, só uma satisfação sombria. Ela me zombou por anos, me chamou de traidora por vender a casa de Ubatuba. Isso era o acerto dela. Meu pai ligou uma semana depois, a voz fervendo de raiva. Você está destruindo essa família, Brígida. Primeiro a casa, agora essa bobagem de caridade. Você está nos punindo por nada. Deixei ir para o correio de voz, as palavras sumindo no estalido. Passei a vida buscando a aprovação dele, mas as acusações não pesavam mais. Apaguei a mensagem, o coração mais leve que em anos. Minha mãe não ligou, o silêncio, uma dor familiar, mas eu tinha terminado de buscar a validação dela. Viviane não mandou mensagens, provavelmente ocupada demais salvando a carreira. Eduardo e eu nos encontramos no meu apartamento aquela noite, papéis espalhados na mesa de jantar. Começamos a mapear meu futuro financeiro, determinados a proteger o que construí. Meus apps geraram 40 milhões de reais ao longo dos anos, mas eu fui descuidada, deixando obrigações familiares me drenarem. Eduardo sugeriu um novo fundo, um que eu controlaria inteiramente, sem acesso para Viviane ou meus pais. Tranque tudo, disse, a caneta circulando números. Contas offshore, investimentos privados. Mantenha fora do alcance deles. Acenei, o pragmatismo dele me ancorando. Passamos horas brainstormando, esboçando planos para diversificar meus ativos, imóveis em São Paulo, ações de tech, um fundo pequeno para startups locais. Cada passo parecia reclamar uma parte de mim. Não estava só cortando laços com a família. Estava construindo uma fortaleza ao redor do meu futuro. O apoio do Eduardo era inabalável. A crença dele em mim, um contraste gritante com a família que me dispensava. Enquanto trabalhávamos, percebi que passei anos provando meu valor para as pessoas erradas. A transferência do fundo, a queda da Viviane, a raiva fútil do meu pai, tudo confirmava o que eu sabia desde o jantar. Eu não precisava da aprovação deles, eu tinha a minha. O outono trouxe mais problemas do que esperava. Meu pai contratou um advogado para me processar pela casa de Ubatuba, alegando que roubei um ativo familiar. O processo chegou em um envelope grosso, me acusando de violar algum dever familiar vago. Não me preocupei. O testamento do meu avô, sólido e notariado, me nomeava como única dona. Encontrei minha advogada no escritório dela no centro de São Paulo, a skyline da cidade nítida contra o céu outonal. Ela folheou os documentos, a caneta batendo. Isso é infundado, disse. A casa era sua para vender. O caso se arrastou por semanas, mas o juiz dispensou em uma única audiência. O advogado do meu pai não tinha evidências, só bravata. Saí do fórum, o peso da desesperação deles se erguendo a cada passo. Veio o próximo movimento da Viviane. Eu rolava o celular uma noite quando vi o post dela em uma página pública de comunidade em São Paulo. Brígida Carvalho, a irmã gananciosa que vendeu o legado da família por lucro, pintando-me como uma golpista que fraudou a herança para ganho pessoal. Ela marcou conhecidos mútuos, garantindo que o post se espalhasse como fogo. De manhã, primos que não falava há anos mandaram mensagens hesitantes perguntando se era verdade. Tias e tios pararam de ligar, o silêncio mais alto que as mentiras da Viviane. A acusação doía, cada palavra um lembrete da família que tentei agradar por décadas, mas não respondi. Aprendi há tempos que lutar contra o barulho dela com o meu só alimentaria o fogo. A investigação financeira na Viviane, já em andamento, ganhou tração. Contatos do Eduardo no mundo tech avisaram um auditor local, que cavou mais fundo nos registros do fundo familiar. Encontraram mais que os 2,5 milhões de reais desviados para a startup falida. Ela também redirecionou fundos para despesas pessoais. Bolsas de luxo, um BMW alugado,
até aluguel de uma casa de veraneio em Ilhabela. As evidências eram condenatórias e uma inquirição formal foi lançada pela Junta de Fiscalização Financeira do Estado. Artigos em blogs de negócios de São Paulo começaram a nomeá-la, questionando a ética. A agência emitiu um comunicado se distanciando, e boatos de demissão circulavam. A imagem curada da Viviane como empresária esperta estava se desfazendo, e eu não movi um dedo para impedir. A família estendida começou a questionar. Minha prima Laura ligou, a voz inquieta. "É verdade sobre os gastos da Viviane?" perguntou. Mantive respostas curtas, deixando a verdade falar sozinha. Logo, tias, tios e parentes distantes olharam meu pai e Viviane com suspeita. Reuniões familiares, antes dominadas pelo charme deles, ficaram tensas. A unidade da família, frágil desde o início, rachou sob o peso do engano da Viviane. Não sentia satisfação, só uma dor surda pelos laços que um dia esperei consertar. A dor das mentiras da Viviane perdurava, mas recusei me envolver. Encontrei Eduardo em um café à beira do rio, a água brilhando sob o sol de fim de setembro. "Ela quer que você revide", disse, mexendo o café. Não deu palco a ela. O conselho dele me ancorou como sempre. Em vez de postar respostas ou ligar para os primos para explicar, foquei nos próximos passos. Minha empresa de tech prosperava, contratos chovendo, e eu iniciei uma fundação para financiar educação em STEM para crianças locais. Os boatos da Viviane não tocavam nisso. Eu construía algo real, algo meu. Enquanto saíamos do café, me sentia mais leve, o barulho das acusações sumindo contra a força que encontrei em mim mesma. Uma noite de inverno, um e-mail mudou minha perspectiva. Veio do advogado do meu avô Guilherme, um nome que não ouvia desde o acerto da herança anos atrás. Anexada estava uma carta escaneada, escrita na caligrafia inclinada familiar dele, datada semanas antes da morte. "Brígida", começava, "você sempre teve um fogo em você. Não deixe ninguém apagá-lo. Viva pelos seus valores, não pelas expectativas deles." Ele escreveu sobre o orgulho na minha determinação, na independência. Coisas que minha família nunca reconheceu. Ele me urgia a traçar meu próprio caminho, a soltar quem não via meu valor. Sentei na mesa, a neve caindo suave fora do meu apartamento em São Paulo, lágrimas borrando as palavras. Guilherme me via quando ninguém mais via. As palavras pareciam uma mão atravessando o tempo, me firmando. O mundo da Viviane desmoronava. A investigação financeira, agora pública, expôs o desvio de mais de R$ 2.500.000 do fundo familiar. A startup falida era só o começo. Auditores acharam pagamentos para luxos pessoais, roupas de grife, aluguel de iate para uma festa de cliente. A agência alargou. Clientes principais cancelaram contratos citando quebra de confiança. Um veículo local de notícias publicou uma matéria sobre a queda dela, ligando as falsas alegações nas redes sociais sobre mim à má conduta financeira. A reputação dela nos círculos de negócios de São Paulo, outrora seu orgulho, jazia em ruínas. Não entrei em contato. Ela construiu o império em mentiras, e eu assisti desabar de longe, sem alegria nem arrependimento, só fechamento. Meus pais enfrentaram o próprio acerto. O processo falido pela Casa de Ubatuba custou milhares em taxas legais, drenando as poupanças. A insistência do meu pai no processo, alimentada pelo orgulho, saiu pela culatra quando primos e tias souberam das tentativas dele e da Viviane de me minar. Reuniões familiares esfriaram para eles, parentes cochichando sobre a ganância. Minha mãe, sempre calada, perdeu o respeito dos irmãos, que viam a inação como cumplicidade. O status social deles, outrora fonte de orgulho, sumiu enquanto a família estendida se aliava à verdade. Ouvi de uma prima que pegaram um empréstimo para cobrir despesas, o estilo de vida não mais sustentável. Senti uma pontada de tristeza, mas passou. As escolhas eram deles, não minhas, para carregar.
Comecei terapia naquele outono, me encontrando semanalmente com uma terapeuta em um escritório aconchegante na Vila Mariana. No início, fui para processar a dor da traição da Viviane e a rejeição dos meus pais. Com o tempo, desatei verdades mais profundas. Passei décadas buscando a aprovação deles, atando meu valor à validação. Sessão por sessão, vi como o desdém refletia as falhas deles, não minhas. As palavras da terapeuta grudaram. Você não precisa da luz deles para brilhar. Comecei a soltar, não eles, mas a necessidade de me provar para eles. Meus 40 milhões de reais em ativos, meu Império Tech, minha fundação para crianças, eram meus, construídos sem o elogio deles. A carta do Guilherme selou essa verdade. Uma noite nevada, Eduardo me levou a um café pequeno no Itaim Bibi, as janelas brilhando com luzes de corda. Passamos meses planejando meu futuro financeiro, garantindo minha riqueza em fundos intocáveis e investimentos. Aquela noite parecia diferente, porém. Ele estava mais quieto, a mão inquieta no bolso. Enquanto sentávamos na janela, flocos de neve dançando fora, ele empurrou uma caixinha pela mesa. Brígida, disse, a voz suave mas firme. Você é minha casa. Quer casar comigo? Meu coração acelerou. Não de medo, mas de uma alegria que não sabia poder sentir. Disse sim, a voz quebrando, e ele deslizou um anel de diamante simples no meu dedo. Os clientes do café aplaudiram, os sorrisos quentes, um contraste gritante com o frio da mesa de jantar da minha família. Pela primeira vez, me senti verdadeiramente vista, não pelas conquistas, mas por quem eu era. Aquele momento marcou um novo começo. As palavras do Guilherme ecoavam na mente enquanto olhava Eduardo, os olhos brilhantes de amor. Eu tinha terminado de viver pelas expectativas dos outros. A queda da minha família, a ruína financeira e social, era a criação deles. Construí uma vida que honrava meus valores: força, integridade, propósito. Enquanto saíamos do café de mãos dadas, o peso do passado parecia mais leve que nunca. Eu estava pronta para o que viria, não como filha ou irmã deles, mas como Brígida, inteira e livre. Um ano após aquele jantar, eu estava de vestido branco. A igrejinha pequena de São Paulo brilhava com luz de velas, os bancos de madeira cheios de amigos e colegas que viraram minha família escolhida. Eduardo esperava no altar, o sorriso firme me ancorando enquanto eu andava pelo corredor. Meu pai, minha mãe e Viviane não estavam lá. Não convidei. A ausência não doía como poderia outrora. Fiz paz com o silêncio deles. A ausência, uma escolha que não questionava mais. A cerimônia foi simples, cheia de risadas e votos que pareciam promessas a mim mesma, tanto quanto a ele. Enquanto trocávamos alianças, senti uma força quieta, uma certeza de que era ali que pertencia. Meus pais sumiram da minha vida. Ouvi por uma prima que meu pai e minha mãe lutavam, as finanças ruindo sob o peso de empréstimos do processo falido. A família estendida, outrora leal, se afastou. A confiança erodida pela verdade das ações do meu pai e da Viviane. Reuniões de feriado não os incluíam mais. Parentes escolhendo distância em vez de drama. Não entrei em contato. O mundo deles, construído em orgulho e controle, desabou, e eu não sentia mais necessidade de consertar. O silêncio da minha mãe, outrora uma ferida, era agora só um fato, como o frio de inverno fora da igreja. A queda da Viviane foi completa. O desdobramento legal da má conduta financeira levou a uma acusação formal de desvio, ligada aos 2,5 milhões de reais mal usados do fundo familiar. O colapso da agência a deixou sem clientes, o nome na lista negra dos círculos de negócios de São Paulo. Um tribunal ordenou que pagasse o que pudesse, mas as poupanças sumiram, gastas em ventures falidos e compras luxuosas. Ela tentou reconstruir a imagem com desculpas públicas, mas o dano estava feito. As mentiras sobre mim, expostas como desespero, só aprofundaram o isolamento. Li sobre ela em uma nota de notícia, o rosto um fantasma da irmã confiante que conheci.
Não senti urgência de confrontá-la. As consequências eram dela. Derramei minha energia em algo novo. Uma fundação nomeada pelo meu avô Guilherme, dedicada a ajudar jovens mulheres em São Paulo a lançar startups de tech. O Fundo Guilherme Carvalho já concedeu 5 milhões de reais em bolsas, apoiando programadoras e empreendedoras que me lembravam minha versão mais jovem. No primeiro gala da fundação, em um salão de hotel em São Paulo, assisti uma garota de 20 anos pitchando seu app para investidores, os olhos brilhantes de ambição. Vi o legado do Guilherme nela, não na casa que vendi ou na família que deixei para trás. O trabalho me enchia de propósito, um lembrete de que meu valor não estava atado a quem me dispensava. Por tudo isso, aprendi uma verdade que mudou tudo. Autorrespeito é viver por si mesmo, não pela aprovação de ninguém. A rejeição da minha família, as acusações, as mentiras, eram espelhos das falhas deles, não minhas. Passei anos tentando provar que era suficiente, mas não precisava da validação para saber. Meu sucesso, minha empresa, minha fundação, meu casamento eram meus, construídos nos meus termos. A terapia ajudou a ver isso, e a carta do Guilherme selou. Carregava essa lição comigo, um mantra quieto que guiava cada passo. Eduardo e eu saímos da igreja de mãos dadas, pisando no ar fresco da noite. Nossa nova vida se estendia à frente, livre das sombras do passado. Cortei laços com minha família completamente, não por raiva, mas por clareza. Eles escolheram o caminho, e eu escolhi o meu. Enquanto dirigíamos para a recepção, risadas enchendo o carro, me sentia inteira. Felicidade não era algo que eu precisava conquistar. Era algo que encontrei escolhendo a mim mesma.